intuito, o propósito desse vídeo, desse canal reativado no YouTube é para fortalecer a sua fé, para te dizer que sim, ele fez para mim, ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, ele fez e ele é o mesmo Deus que continua fazendo. Gente, vou falar para vocês que já aconteceu de tudo para eu não conseguir gravar esse vídeo e cada vez que a gente vai falar sobre um testemunho, sobre o agir de Deus, sempre não, mas muitas vezes acontece isso. Enfim, eu resolvi trazer aqui para o YouTube, reativar o meu canal, que eu fiz lá em 2018, mais ou menos. Eu fiquei muito tempo sem alimentar, agora eu arquivei os outros vídeos que não que eu me arrependi de gravar, longe disso, mas era apresentação de Shogun que eu nem tenho mais, era lá do primeiro, e alguns vídeos que não edificam a vida de vocês, eu acho. Então eu acabei arquivando e agora é uma nova estação, é um novo momento da minha vida e eu vou começar o primeiro vídeo aqui para reativar, porque tem um propósito muito importante. Eu sempre amei falar sobre o agir de Deus na minha vida para as pessoas no dia a dia. Quando eu tinha meu Shogun, eu sempre estava conversando com as pessoas e o fim do assunto, né, o final, o foco, né, quando eu falo o fim é Deus, é que a gente percorre um caminho e o fim sempre tem que ser Ele, deve ser Ele na nossa vida. Pelo menos na minha vida, eu sempre pensei muito assim e graças a Deus, por tudo que foi acontecendo, Ele sempre foi estendendo a mão, independente se eu estava mais próxima ou não, eu sinto o cuidado dele e graças a Deus eu fui me aproximando novamente. Inclusive, um outro testemunho que eu quero gravar aqui é sobre o meu primeiro amor, sobre minha primeira experiência de um milagre, de sentir mesmo, sabe? O agir do Espírito Santo dentro da gente e conduzindo, enfim, isso fica para um próximo vídeo. Mas hoje é o vídeo, acho que mais esperado pelas minhas seguidoras no Instagram. Eu até fiz um Melhores Amigas para contar esse testemunho lá, mas ele é muito grande, cheio de detalhes. Eu já sou uma pessoa detalhista, eu gosto de realçar os detalhes, porque sim, o milagre está nos detalhes. A gente às vezes fica só esperando acontecer algo, sendo que no dia a dia tem se falado muito do ordinário, né, dos detalhes. Então eu vejo a mão de Deus e vocês vão conseguir ver junto comigo todo o processo. O intuito, o propósito desse vídeo, desse canal reativado no YouTube é para fortalecer a sua fé, para te dizer que sim, ele fez para mim, ele fez para Abraão, para Isaac, para Jacó, ele fez e ele é o mesmo Deus que continua fazendo. Tenho certeza que ele não só fez, como ele faz e sempre fará, desde que a gente se disponha a andar nos caminhos, a ser obediente. Vocês vão ver ao longo dessa história toda como eu e o Júnior mudamos e decidimos ser obedientes na palavra, né? E o que Deus tem feito na nossa vida. E Ele sempre fez e eu creio que Ele fará muito ainda, porque a minha casa e eu serviremos ao Senhor. Então vamos lá, para eu começar a contar essa história, esse testemunho, eu preciso iniciar do começo para vocês entenderem que o milagre não é a gestação, não é o Conrado. Os milagres foram acontecendo no decorrer da nossa vida. Nós casamos em 2014, o Júnior, ele começou a dizer que ele acreditava sim em Deus, mas ele era ateu, ele sempre testemunha isso, né? Não com orgulho, mas para vocês entenderem o trabalhar de Deus. Então, em 2014, quando a gente casou, eu tomava pílula e a gente decidiu ficar aí um aninho aproveitando o casamento para depois parar e aí sim eu engravidar. Eu creio que Deus se alegra de planos, é bíblico que nós precisamos ter uma vida em ordem, planejada, organizada, devemos sim planejar, mas nós sabemos que o controle está nas mãos de Deus. Então eu tinha casado com 25 e parei o remédio ali com 26 para que até meus 27 anos eu tivesse o primeiro filho, depois o segundo. Isso fugiu tudo do controle quando a gente estava quase um ano tentando. E aí o Júnior foi investigar, porque quando eu ia no médico, eu sempre fui um reloginho, gente, meu ciclo, sempre os exames tudo certo.
Então, não aprofundei nos meus exames, porque o ovário estava sempre com folículos, o tamanho tudo certinho, tudo pronto. O médico sempre falava, tá tudo pronto, esperando o bebê. E aí, quando a gente estava ali 1 ano já quase tentando, o Júnior resolveu ir no urologista, porque ele tinha sentido já algumas dores nos testículos. E quando ele foi, fez os exames, o urologista falou, olha, você tem uma varicocele bem avançada, possivelmente essa é a causa da tua contagem, né, o espermograma dele muito baixo. Ele tinha ali entre 28 e 29 anos e a contagem não chegava a 1 milhão. Para essa idade é muito baixo. Então o médico falou, vamos marcar a cirurgia e ainda assim não significa que você vai fazer cirurgia e já vai engravidar, porque essa cirurgia, pelo que ele via ali, e depois da cirurgia ele falou, estava tão obstruído os 2 testículos que lá ainda com 19, 20 anos talvez ele teria que ter feito essa cirurgia. Então fica um alerta para você que é casado, às vezes não encontra aí a causa, o marido tem já a varicocele e nunca investigou, porque nem sempre tem a dor. Às vezes tem a varicocele, né, a contagem já está muito baixa, não tem sinais, é mais silenciosa também essa doença. Daí, quando ele fez a cirurgia, eu lembro que o médico ele foi muito claro, olha, pode ser que daqui a um tempinho vocês já consigam engravidar, talvez, como estava bem obstruído, vocês vão ter que partir para uma inseminação, uma FIV. E, gente, quero deixar aqui registrado, porque eu conversei, já falei isso para muitas pessoas no decorrer desses anos todos, né? Eu não faço, eu falava, eu não faço tratamento. Gente, se for para eu ficar grávida com tratamento, eu acho que eu não vou fazer, porque para mim, eu tinha muito medo. Não era preconceito de ter uma gravidez através de um tratamento, jamais, mas eu tinha medo. Mas eu não admitia muito esse medo, eu dizia o seguinte, olha só o que eu falava. Eu creio num Deus que eu sei que ele vai me dar um filho naturalmente. É possível, eu creio nesse milagre. Mas eu falava mais isso da boca para fora como uma desculpa que eu não queria fazer o tratamento. E não porque eu cria mesmo. Claro, gente, eu criei em Deus. Mas eu tinha tanto medo de fazer um tratamento. Então, por que eu não cria que ele também ia me amparar, ia me cuidar, ia me tá ali comigo, fortalecendo? Porque eu queria estar no controle. Eu queria controlar a situação. Deus vai mandar um filho natural. Para mim é mais fácil, então eu queria acreditar nisso. Isso é algo muito forte no meu testemunho. O milagre aconteceu muito nisso, porque eu falo que eu não era infértil, mas a minha cabeça, a minha mente era. O meu problema estava na minha mente, nos meus medos. E o Júnior no físico. Então, a gente ficou levando com a barriga. Quando o médico dizia, olha, talvez vai ter que ter um tratamento, eu era a primeira pessoa a dizer, amor, a gente não precisa de filho, tá tudo bem assim, a gente se dá tão bem, vamos trabalhar. E eu trabalhava. Hoje eu vejo como o meu trabalho era uma fuga, como eu colocava em primeiro lugar para suprir ali a falta. E também porque eu não queria frustrar ele, como o Júlio tinha, né, ele fala, a infertilidade era minha, então ele dizia, a culpa é minha, tu já podia ter um filho, e eu queria, imagina, eu nem quero, né, não precisa, a felicidade não pode estar no filho, e para também não deixar ele com esse peso todo, a gente ia tampando o sol com a peneira. Mas eu assumo, eu vejo a história, como eu tinha dificuldade de falar, vamos encarar então o tratamento? Eu bloqueava, eu tinha medo de tentar e não conseguir, medo de investigar alguma coisa e ver que eu também não consigo e ser mais desgastante ainda. Medo, sabe? Quem tem medo, todo mundo tem medo, né? Mas você talvez não tenha medo de fazer um tratamento, mas tem medo em outra área. E aí só a gente sabe essas travas, né? Então já começa por aí o trabalhar de Deus. E ao mesmo tempo, desde que eu casei, desde que eu parei de tomar remédio, eu falava assim, Senhor, eu quero muito ter filho, mas eu quero criar sob os teus princípios. Eu quero que a minha casa e eu servimos ao Senhor de verdade, no íntimo, profundo. E Deus sonda o nosso coração, Ele conhece nós mais do que nós mesmos, né? E então Ele
sabia disso tudo, desse meu desejo, e eu falava isso nas minhas orações. Antes de ter filho, eu quero realmente um casamento sólido sob a tua palavra. Um casamento que eu consiga, eu e meu marido, olharmos para ti, Senhor, e saber que contigo nós estamos bem. Independente da situação, que a nossa força venha de ti. Independente do que aconteça, nós temos um Deus. E eu queria realmente que o meu marido sentisse isso, não da boca para fora. Então foi realmente um trabalhar de Deus. Não é um atraso, não é que demorou. Foi o tempo necessário para nós dois nos firmarmos, como antes do Conrado nascer, nós estávamos. E isso sempre foi primordial para mim. Mas, Mahindra, por que você não se posicionou melhor lá atrás? Gente, nós temos que ter sabedoria como mulheres, e o Júnior hoje fala, então eu posso falar porque eu ouço dele. Se eu tivesse forçado a barra, me posicionado mais em ações lá atrás, Júnior, eu quero que tu vá na igreja, Júnior, eu quero que tu faça estudo bíblico, grupo de oração. Lá atrás, quando ele não estava preparado, teria espanado, talvez o casamento nem teria ido adiante. Então, muitas vezes eu frequentei, tive atitudes que não agradavam ao Senhor, mas talvez agradava porque eu estava agradando meu marido. E a gente sabe do papel da esposa no casamento, a submissão para uma missão. E a missão é chegar até ele, né? Enfim, tenho vários testemunhos para vocês, mais de detalhes assim sobre o nosso casamento, mas indo à gestação, para vocês entenderem como eu orava, como eu pedia para que eu tivesse filho quando a nossa família estivesse realmente voltada ao Senhor. Então, nesses processos todos, depois que ele fez a cirurgia da varicocele, ele também foi em outro urologista depois de um tempo, tomou hormônios, tomou várias coisas que eles mandavam. Isso a gente está falando de 2017, 2018. Aí dava um tempo, porque o médico sempre falava, eu acho que vocês tinham que fazer uma FIV ou uma inseminação, porque como a Mahindra tá tudo certo com ela, né? E o Júnior tem a contagem baixa, melhor seria um tratamento. E aí eu sempre acabava me esquivando. Ai, Júnior, vamos deixar. E aí ele tomava, fazia ali o que o médico falava, acompanhava os exames, melhorava, mas o espermograma não aumentava muito. Chegou ali a aumentar um pouco mais, ia perto de 1 milhão, mas muito baixo para uma gravidez natural, né? Lógico, gente, se Deus manda, se Deus ordena, com um espermatozoide, com a contagem de 0, ele faz acontecer. Mas ele estava trabalhando outras áreas da nossa vida, minha mente, meus medos, a fé, forjando a fé do Júnior. Hoje a gente consegue ver, né? Foram vários anos. Hoje a gente consegue olhar. Se lá atrás falasse, olha, vocês vão ter que passar por isso tudo, não sei. Mesmo eu querendo muito, se eu iria dizer vamos passar. Hoje é muito melhor olhar, por isso que a gente tem que ter fé, bom ânimo, porque ele está conosco, sim. Porque hoje eu vejo como ele foi sustentando e na tempestade ele aparecia e a gente conseguia sorrir, conseguia ter bom ânimo mesmo diante das situações difíceis. E aí foram passando alguns anos, 2019 a gente volta em outro urologista, e aí a gente ora, 2020, 2021, eu sei que a gente fez alguma coisa sobre campanha de oração junto com um casal de pastores que a gente gosta muito, e a gente orava, mas eu vejo hoje, né, como era tudo muito raso ainda, talvez ainda não estávamos na hora, Deus estava forjando a nossa fé. Então, 2020, 2021 oramos, fomos um pouco atrás, eu nunca tomava nada, eu nunca queria investigar muito a fundo. O Júnior tomava as coisas dele e tentava aumentar, e a gente tentava, eu segui o calendário, meu dia fértil e tal, e nada, até que 2023 foi um ano que o Júnior estava buscando mais. Acho importante deixar aqui, já que o testemunho é sobre também, não só a gestação, mas a conversão do Júnior. 2020
foi o ano que o Júnior começou a buscar Deus, a buscar mesmo, a ouvir pregações diariamente, indo trabalhar, né, em podcasts, Spotify, ele colocava em pregação e foi se alimentando, foi começando 2020, 21, 22. Eu sei que ali em 2022 nós já conversávamos muito assim, vamos pôr em oração isso, Júnior? Eu já podia ser eu nesse aspecto de eu conheço o caminho e ele tá indo nesse caminho, e nós começamos a falar muito sobre isso, a assistir muita pregação juntos e tal. 2023 foi um ano que deu uma estremecida em tudo, assim. Eu acho que foi ali que Deus provou. Vamos ver, né? Certo? Eu fico imaginando Deus, vamos ver se eles estão fortes mesmo. Estremeceu muita coisa, posicionamentos meu e dele, entre o casamento, assim, nós estávamos mais espinhados um com o outro. Gente, Conrado tá lá lutando contra o sono dele. Acabei de dar mamar. Enfim. E aí a gente, em 2023, eu senti muito provações, assim. Eu sinto que Deus prova, né? Cada vez que você passa numa prova, você vai para um nível a mais. O inimigo, ele te atenta. Tentações é de Deus. Ai, aparece uma tentação para mim e é Deus. Não, gente, aquilo é de Satanás. Tentação não é de Deus. Provação, sim, e tem diferença. No outro vídeo eu posso explicar as diferenças, mas 2023 eu considero que foi um ano de provação entre eu e Júlia, casamento, em condutas. Foi um ano de chacoalhar muito a árvore, ficar só realmente o que era para ficar. Ele tava engraçado falar do passado quando você já tá no futuro, porque hoje eu vejo em 2023 Deus assim, ó, organizando a nossa vida e parecia assim que era o fim, gente, de muita coisa. Na hora que você tá passando pela turbulência, sabe? Se por acaso você tá passando por algo muito drástico, mas você tá ali orando e pedindo, eu pedia brava, eu orava brava, eu orava chorando, eu dirigia e falava, Deus, eu sempre te honrei, eu sempre te busquei, o que mais tu queres de mim? E aí ele começou a me mostrar, você me busca, você me honra, mas você também busca outro caminho, você está em outro caminho, e eu percebi como eu era morna, sabe? Eu conhecia a palavra, mas muitas condutas minhas não agradavam ao Senhor. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar de vocês, para vocês. E em 2023 ele começou a falar, você fala do meu amor. Eu falava para as pessoas no meu showroom, que às vezes vinham falar do casamento, de um relacionamento com mãe e filha. E eu sempre terminava, como eu disse, o fim era sempre Deus. Eu falava, nossa, você já orou? Você já ajoelhou sobre isso? Você já buscou em Deus? Porque você está buscando em amizades a resposta, você está buscando em tantos caminhos e a gente só tem um caminho. Em 2023, Deus me confrontou mesmo. Você fala tanto de mim, que eu sou o caminho. Será que eu sou o teu caminho? Ou você me conhece, faz algumas coisas que me agradam e faz outras que não me agradam? 2023 foi o ano dele falar assim, eu te quero pra mim, minha filha. Abandona tudo aquilo que você sabe que não me agrada. Porque veja bem, eu vou continuar errando, pecando, falhando até o fim dos meus dias. Porque é da natureza humana, eu sou de carne. Mas há uma diferença entre você saber que está desagradando a Deus, né? E entre, ainda não sei, eu tô fazendo isso, mas eu já deixo me corrigir. Tem aquele, o Espírito Santo te incomoda e rápido você volta, já tenta se corrigir, pede perdão, muda a conduta. Tem essa diferença. E muitas coisas eu fiz durante anos do meu casamento, enfim, ou antes até, que eu já conhecia, fui batizada nas águas com 12 anos, eu sabia o que agradava a Deus, mas eu tinha outras condutas. Gente, coisas simples, sentar numa roda com amigas e começar a fofocar, falar malzinho aqui, julgar ali, coisas simples. As brechas para nossa vida não andar e a gente não ter aquela paz que excede todo o entendimento, que é, mesmo quando as coisas não estão bem, eu tenho um Deus que me sustenta e eu estou bem. As brechas para a gente não viver isso é no simples, é nos detalhes. Os milagres acontecem nos detalhes e
Os erros acontecem nos detalhes, no pouquinho, em pouquinho, em pouquinho, aquelas brechinhas que a gente faz um comentário, a gente tem uma atitude que desagrada a Deus, ali o inimigo ele vai entrando, daqui a pouco ele tá morando na sua casa, tá morando no seu trabalho. Então 2023 me balançou e eu achava que estava acabando a minha vida quando Deus estava me sacudindo e me limpando e me preparando e respondendo aquelas orações. Até que eu fui sustentando, fui colocando a mão, fui te livrando, mas agora nós vamos ver o que vai ser. Eu sentia muito forte isso. E eu falei para vocês sobre dirigir e guerrear. Tem um filme que eu amo, que é Quarto de Guerra. Tem vários filmes que eu assisti de novo, pregações, e eu chorava e dizia, Senhor, eu nem quero estar aqui orando. Tô abrindo meu coração para vocês. Eu nem sei se eu quero isso, eu nem sei mais se eu quero viver essa busca que eu sempre te busquei, mas eu só tenho tu. E eu sinto, sabe? Eu penso que a oração mais sincera é aquela quando a gente tá fraca e ele entra e nos faz forte. É quando ele percebe que a gente tá vencendo a nossa carne, que eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu resolvi, mesmo assim, escolher o caminho dele. E 2023 acabou da melhor forma possível. Até outubro, até metade do ano, até agosto ainda, não estava tão fácil. Foram poucos meses de desalinhamento, de busca, de guerra espiritual. Eu sentia muito forte uma guerra espiritual, mas em 2023, a partir de outubro, parece que, sabe, quando o mar se acalmou, ele entrou de verdade dentro. Eu e o Júnior começamos a um falar e o outro a entender, sendo que, gente, nós vivemos um casamento muito bom. 2014 a gente casou e foi sempre bom, sabe? Muito bom. Mas eu creio e tenho certeza que ele queria que eu vivesse esse extraordinário, pelo amor que eu sempre tive por Deus, pela busca lá no meu íntimo que eu sempre tive. E não era um casamento ruim, não. Podia ter continuado daquele jeito, mas ele preparou o melhor. E se eu tivesse tido filho antes, ele não ia ter um pai que ora com ele como ele tem hoje, que ensina o caminho. E eu queria isso, era lá atrás os meus pedidos. Então foi 2023 uma turbulência ali de condutas, de pensamentos. Foi quando eu percebi, não tá funcionando, ainda não é como eu gostaria, porque 2020 o Júnior conheceu o Senhor, 21, 22, mas cadê a transformação, a minha transformação e a dele? Então, Deus permitiu ali em 23 algumas coisas mexerem para chegar ali em outubro de 2023, nós dois acalmamos, sentamos, nos alinhamos, começamos a orar juntos, a buscar juntos. E dezembro de 2023, nós dois fomos num culto. O pastor falou o seguinte: vocês vão para casa, levem esse papelzinho, coloquem ali os propósitos que vocês querem que 2024 aconteça, orem, jejuem sobre isso, voltem aqui no domingo que vem que nós vamos orar. E essa semana vocês vão pensar muito, vocês vão orar muito e vai ser a semana mais importante de 2024. A semana de 2023 de oração vai ser a semana mais importante de 2024, porque vocês vão se comprometer, um compromisso com o Pai. E a conduta, a obediência de vocês é o que vai fazer os resultados do que estiverem nos papéis acontecer. Porque nós não servimos um Deus que promete e que faz sem você fazer a sua parte. Porque tá tudo lá na Bíblia, a gente às vezes só quer acreditar nos pedacinhos. E lá tá, faça a sua parte, seja obediente, que então Deus vai fazer a parte dele. Então nós fomos para casa, colocamos juntos algumas coisas em comuns, algumas coisas não. Oramos, jejuamos, voltamos no último culto de 2023 e oramos sobre aquilo. Gente, nós decidimos obedecer a palavra de Deus. Isso aqui que a gente está fazendo agrada ao Senhor? Não. Vamos vender, vamos nos desfazer, vamos parar de frequentar, vamos parar de ter essas atitudes.
Gente, começa na fala, no posicionamento, a obediência. E a gente iniciou 2024 de uma maneira totalmente diferente, os dois juntos, orando, entregando, buscando palavra, buscando direcionamento. Por isso que eu falo, nós podemos pedir a oração das pessoas, nós podemos orar pelas pessoas, mas as coisas só vão começar a acontecer na nossa vida quando a nossa conduta, quando o nosso posicionamento, ou seja, quando a gente começa a obedecer realmente a Deus, é que Ele vai, da mão dele, deixar que as bênçãos se derramem sobre as nossas vidas. Então, 2024, em janeiro, a gente já teve uma resposta de Deus sobre o que a gente tinha colocado. A gente estava 10 anos morando no nosso apartamento. E a gente, nesses anos, a gente falava, vamos negociar, vamos fazer uma casa, vamos vender, não acontecia. Mas quando a gente deu um passo realmente, que a nossa base era o Senhor, vamos fazer assim, e as portas foram se abrindo. Então, de cara, a gente já em janeiro, nem um mês depois, Deus já mostrou, já provou ali quanto Ele é maravilhoso, generoso, quanto Ele faz acontecer. E quando, gente, em maio, nós estávamos no fórum, tá? Agora, bem enfatizando aqui sobre a gestação. Em maio, nós fomos para o fórum para realmente ficar ali aptos para adoção. Nós já tínhamos iniciado o ano, vamos orar sobre adoção, que é algo muito especial, não sei se ainda um dia não vai acontecer, mas vamos orar se é isso que Deus quer pra gente. Nós aprendemos a não só pedir, mas antes da nossa vontade, o Mateus 6, né? Assim como na terra como no céu, ou seja, vem o teu reino aqui, Senhor, o que tu queres para nossa vida? É uma adoção? Não sei, Senhor, nós vamos agir, nós vamos nos mexer, mas seja feita a tua vontade. Então a gente conversou com uma advogada, fomos na psiquiatra, aptidão para adoção, isso, aquilo. Estávamos no fórum. Antes de ir para o fórum, eu orei, coloquei meus joelhos, dobrei meus joelhos e falei, Deus, estamos indo para o fórum. A partir de hoje nós vamos ficar aptos, abertos para adoção. Mas antes disso, é a minha vontade, eu falava, mas antes disso, é a tua vontade para minha família, para minha vida, que seja feita a tua vontade. E fomos pro fórum. Eu não me esqueço, gente, eu nunca me esqueço de ter feito essa oração e ter ido pro fórum. Quando a gente estava lá, eu ouvindo algumas coisas, o Júnior ouviu também, me incomodou, mas eu não ia falar nada. Falei, tudo é assim, tudo vai ter um lado, outro lado. Quando a gente saiu do fórum, o Júnior pegou na minha mão, lá fora, na calçada, ele olhou pra mim e ele disse, talvez tu não vai acreditar, porque nem eu tô entendendo direito, porque eu nunca tive essa experiência, é a primeira vez. E foi a primeira experiência do Júnior com Deus, assim, clara, de forma muito clara. Quando a gente silencia, gente, o mundo que eu digo, tudo aquilo que não é do agrado de Deus, quando a gente começa a obedecer, a gente está silenciando. E aí, a direção de Deus fica mais clara. Muitas vezes no Instagram me perguntam, como eu entendo, Maíndra, quando é a voz de Deus, quando é uma direção de Deus? Quando a gente silencia o resto, quando a gente resolve obedecer a Ele, a gente fica muito mais sensível. E aí o Júnior pegou na minha mão e falou, eu vi, o Espírito Santo falou comigo e te mostrou grávida, ano que vem, no meu aniversário lá na Fenagipe, com um barrigão e algumas pessoas passando a mão na tua barriga. E ele foi muito enfático, ele foi muito claro quando ele me falou isso. E aí ele disse, vamos começar o tratamento? Eu já tomei, já fiz cirurgia, já fiz o que eu podia. Eu como até M, se for preciso, pra gente ter o nosso filho. Mas eu preciso tu comigo. Eu preciso que tu entre e encare esse tratamento comigo. E ele nunca tinha sido enfático, por isso que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que fazer a nossa parte mesmo. E ele falou comigo de uma maneira que a minha resposta nem foi pra ele, gente. Do jeito que ele falou, do jeito que a coisa aconteceu, eu senti tão forte ali o Espírito Santo conduzindo ele, que eu falei, eu não posso dizer não, porque eu não vou estar dizendo não pro Júnior, eu vou estar dizendo não para Deus. Realmente é Deus conduzindo ele.
Então, se é Deus que está dando essa ordem, estávamos agora, minutinhos atrás, num fórum para adoção, e a gente sai de lá totalmente ao contrário do que a gente estava pensando, que é, de novo, iniciar isso. Eu nunca tinha feito, mas ele já tinha alguns anos feito. Eu falei, é Deus. Eu não vou dizer para Deus, não. E, gente, ali aconteceu um milagre muito grande. Eu perdi o medo de enfrentar, sabe? É como se Deus estivesse me preparando e falasse para mim assim, minha filha, tu crê tanto, tu diz que crê tanto, então por que tu queres um filho natural e tá tudo certo? Aí tu crê. E se eu não te mandar um filho natural e tu for para enfrentar um tratamento, eu não sou o mesmo Deus? Eu não vou estar contigo ali colocando a mão e derramando todo o cuidado? É ali que tu vai me provar se tu confia em mim ou não. Gente, aí Deus arrancou de mim o medo. Eu falei para o Júnior, vamos juntos. No dia seguinte, eu entrei em contato com uma amiga de Curitiba que tinha feito o tratamento e tinha falado um dia para mim e para o Júnior como tinha sido toda a experiência dela na clínica Hampton. E eu pedi para ela o contato. Entrei em contato com a secretária do Dr. Eduardo Mota da clínica Hampton. Agendamos a consulta ali para... Eu sou tudo assim, gente. O negócio meu é quando coloca na cabeça, ainda mais orando e sentindo direção de Deus. Acho que no mesmo dia seguinte, 2 dias, marcamos a consulta com o Dr. Eduardo. A gente colocou ali toda a nossa história, desde o primeiro exame de varicocele, a primeira cirurgia, tudo. E aí ele falou, vocês vão fazer todos esses exames aqui e a gente volta a conversar. Na próxima consulta, ele olhou e falou, bom, temos aqui um feminino compensador, foi essa palavra que ele usou, e um masculino grave. Então, assim, temos sim uma dificuldade grave com o Júnior, mas temos um feminino compensador. Vamos equilibrar isso. Maíndra, agora você sai de campo e vamos começar a tratar o Júnior. Estamos falando de 28 de maio de 2024. Muita confusão já, muitas datas. Então, dia 28 de maio de 2024, o Júnior começou a primeira injeção. Ao contrário de muitas mulheres que estão me assistindo, que elas que fazem esse tratamento de começar a colocar a injeção, era o Júnior. Para quê? Para fortalecer o espermatozoide. Aliás, para tentar criar espermatozoide. Porque pela primeira vez deu zerado o espermograma dele. Nunca tinha dado zerado. E da mesma maneira que eu orei quando nós fomos no fórum, eu falei, Senhor, é da nossa vontade, mas é da tua vontade que a gente adote agora? Ele respondeu muito claramente para o Júnior. Dessa vez eu fiz a mesma oração. Senhor, eu quero a tua resposta, eu quero a tua permissão. É da tua vontade mesmo esse tratamento? Me responde. E quando a gente recebeu o diagnóstico do Júnior com 0, eu vi como uma resposta do Senhor. Ele falou assim, é 0, não é para você tentar natural, vai no tratamento. Então eu senti muito tranquilidade, sabe? Porque eu tinha a impressão que se eu tivesse indo para um tratamento e ele tivesse uma contagem ali, que eu pudesse engravidar natural, eu ia estar falhando, eu ia estar com falta de fé. Bom, crê em Deus, ele tem uma contagem, vai, faz, tenta que vai vir. Mas quando deu zerado, ele me empurrou, faça o tratamento, eu também estou no tratamento. Então a gente começou essa fase do Júnior começar a tratar para surgir espermatozoides. E aí vamos para a próxima parte.